sepultado. Há 4 dias esse amigo já não estava mais entre eles. Há 4 dias esse amigo já tinha saído de cena. Há 4 dias esse amigo já tinha se retirado. Quantas pessoas que no decorrer desse ano que passou, de 2014, 2015, não ficaram para a história? Quantas pessoas que já desceram à sepultura que ficaram somente o nome dessas pessoas? Mas quantas pessoas que o Senhor Jesus, Ele foi lá no leito da morte, levantou, ressuscitou, para que essa pessoa estivesse contando a nova história que Ele fez? Quantas pessoas o Senhor foi lá e resgatou do lamaçal do pecado, levantou e disse: vai lá e conta a minha história, porque a nova história será uma história de um amigo que ressuscitou. Glória a Deus. E quando Jesus está indo para Betânia, ele agora, os seus discípulos dizem: mas como pode? Se ele recebeu uma mensagem, um chamado, dizendo que o seu amigo estava enfermo, estava ainda doente, agora como pode ele chegar agora nesse momento e querer ir no exato momento depois de 4 dias para chegar em Betânia? A pé? Quantas murmurações, quantas críticas, quantas falações, quantas pessoas que passaram pelo teu caminho falando mal de você, questionando, falando. Quantas pessoas que não acreditaram no seu projeto, não acreditaram em você, olham para você e dizem: olha, o que é que você vai fazer em Betânia? Betânia, nada vai acontecer, o teu projeto não vai para frente, a tua história não vai para frente. Sabe por quê? Porque Betânia não é o teu lugar. Lázaro já não tem mais jeito, Lázaro já está morto, Lázaro já não vai mais ficar entre nós. Porque Jesus, se você prestar atenção, Jesus diz assim: olha, eis que o nosso amigo, a quem tanto amo, não está entre nós. Jesus já sabia que o amigo dele não estava entre nós. Eis que o nosso amigo não está entre nós. Não está entre nós significa que já morreu, já foi embora, já não está mais entre nós. E quando Jesus fala isso para os seus discípulos, eles não entendem. Ele diz: mas Senhor, como pode? Não estou entendendo o que o Senhor quer falar. Não estou entendendo a situação que o Senhor está dizendo. Mas Jesus está dizendo: ei, o nosso amigo já se foi, já morreu. E quando eles recebem esse recado, Jesus ele começa na sua caminhada. Mas uma coisa que me chama a atenção, que teve 2 lágrimas que Jesus chorou. A lágrima que ele desceu foi quando a crucificação que estava perto para ele ir, ele derrama a lágrima de suas lágrimas, seu suor se transforma em sangue. E a segunda lágrima que eu vejo foi pelo grande amigo que ele chora. Quando Jesus está chegando em Betânia, ele se depara agora com Marta.
Terceiro, foi o que colocou um banquete melhor na mesa para o mestre. Porque se você prestar atenção, teve um jantar na casa de Lázaro. E nesse jantar, Marta e Maria participavam. Mas só quem estava na mesa era Lázaro e seus discípulos. Mas ali naquele momento, a outra estava fatigada, estava preocupada, estava atarefada. Mas Jesus olha e diz: mulher, tu estás muito preocupada com a tarefa da sua casa. Não se preocupe com a tarefa de casa. Se preocupe primeiro em buscar a minha palavra, em buscar o reino do céu. Porque isso aqui é momentâneo. Mas você precisa se alimentar. É o que sai da minha boca. Porque o que sai da minha boca é como água que jorra. Você não sente mais sede. A água que eu te der, nunca mais você terá sede sobre a sua vida. E quando essas mulheres elas estão lá, Marta e Maria, Lázaro já está fazendo algo diferente. Jesus procura entre eu e você, que eu e você possamos fazer algo diferente que chama a atenção dele. Que eu e você possa fazer algo que encante a Jesus. Algo que chama a atenção dele, para ele sair da onde ele está, para ele ir aonde você precisa. Oh, Deus. Aleluia. Você não entendeu? Você precisa entender que você precisa chamar a atenção de Jesus no lugar que você está. Para que ele vai até o seu encontro. Para que ele venha dizer: eu estou indo lá na casa de uma grande amiga. Eu estou indo lá na casa de um grande amigo meu. Porque ele é meu amigo. E quando Jesus ele está na direção de Betânia, os seus discípulos estão com o coração apertado, atemorizado, preocupado. Porque ele sabia que Jesus corria risco de morte. Mas correr risco de morte por causa de um amigo vale a pena. Correr risco de morte por alguém que você ama vale a pena. Jesus estava dizendo: eu estou indo lá porque o meu grande amigo não está entre nós, mas ele há de ressuscitar. Jesus já estava preparando algo diferente lá em Betânia. Betânia nunca mais seria a mesma, porque naquela cidade de Betânia haveria um grande milagre que chamaria a atenção de todos que estavam ao redor, todos que estavam diante dele. Mas Jesus iria fazer algo surpreendente que iria comover o coração de muitos. Nós vemos que entre o amor de Jonas e Davi não foi diferente. Jonas ele tem um aconchego, um apelo também com Davi. A amizade desses dois vai trazer uma circunstância, como eu disse outra vez aqui, que traz uma amizade tão linda, que é o momento deles dois, que Jonas vem a falecer, mas que Davi ainda tem uma grande amizade, ainda por Jonas. E essa amizade você vai ver que Jesus vem ensinando dele com Lázaro. Uma amizade linda e perfeita, uma amizade sadia, uma amizade de calor, uma amizade de compaixão, uma amizade de carinho, uma amizade de querer estar perto, uma amizade de sentir saudade, uma amizade de chorar, porque Jesus ele chora na sepultura de Lázaro, ele derrama as lágrimas e chora, porque ele sentiu a ausência de Lázaro. Jesus, para ele sentir a tua ausência, você precisa chamar a atenção. Você precisa fazer algo impressionante, que você chame a atenção para que as lágrimas dele venham a ser derramadas com o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimidos, como aleluia a favor de mim, a favor de você. O Espírito Santo ele chora dizendo: ela foi especial, ele foi especial, porque ela fez algo diferente que ninguém fez. Ele fez algo diferente que ninguém fez. Sabe por quê? Porque quando mais eu precisava, ela se dedicou, ele se dedicou, ganhou almas para mim, fez a diferença, fez aquilo que me agradou, cuidou e zelou da minha obra, zelou da minha casa, cuidou das tarefas, guardou os talentos, não enterrou o talento por terra, mas adquiriu mais ainda talento, adquiriu conhecimento, adquiriu sabedoria, adquiriu tudo isso sobre a sua vida. Você precisa chamar a atenção do Décio nessa noite. E quando Jesus está chegando lá em Betânia, todos em volta, todos ao redor, quantas pessoas ficam esperando ver o que você vai fazer? Quantas pessoas estão esperando esse ano terminar para ver o que vai acontecer com você? Para ver o que vai acontecer com a sua vida? Para ver se você vai ficar na mesmice ou se vai mudar a sua história? Quantas pessoas já trouxeram palavras para você dizendo: ei, não adianta, porque o que está morto não tem como ressuscitar. Aquilo que já
acontecer. Quem sabe alguém chegou para você e disse: ah, você voltar para o mesmo lugar, voltar para a mesma empresa, ou você conseguir algo melhor, é difícil, está morto. Você conseguir um grande emprego, é difícil, está morto. Você prosperar, é difícil, está morto. Morto para quem olha pela aparência e diz com os olhos carnais que está morto. Mas quem está olhando espiritualmente está vendo que um grande milagre está ressurgindo e ressuscitando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Um grande milagre que está para acontecer, que vai chamar a atenção da população e da cidade, que vai começar a chamar a atenção daqueles povos que olham para você e diz: está tudo parado, está tudo estagnado, a dívida não tem como ela pagar. Ah, mas como é que ele vai fazer? Meu querido, espera só mais um pouquinho, porque Deus vai ressuscitar algo de maravilha sobre a sua vida. Um grande milagre está para surgir ainda sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque pode estar morto, pode estar lá. Alguém pode dizer: está cheirando mal, está com mau cheiro, não tem solução, não tem mais jeito. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele dá jeito onde está mau cheiro. Oh, aleluia! Se você prestar atenção, quando Jesus chega, a primeira coisa que Ele diz: tire a pedra. Tire a pedra. Tira a pedra da incredulidade, a pedra que te atrapalha, a pedra que faz você tropeçar, a pedra que faz você cair, a pedra que faz muitas das vezes você olhar para ela e ver ela como impedimento na sua vida, a pedra que muitas vezes que você olha e diz: olha, essa pedra não tem como eu tirar do meu caminho, porque essa pedra é grande, se eu tentar tirar ela eu vou me ferir, eu vou me machucar, eu não sei como tirar essa pedra, eu não tenho força. Mas quando você fala com Jesus e diz: Senhor, eu não tenho como tirar essa pedra, mas eu sei que o Senhor pode tirar ela para mim. Eu sei que o Senhor pode me capacitar e me ajudar a tirar a pedra. Se você prestar atenção no ressuscitado, quando Jesus foi ressuscitado, a primeira coisa que aconteceu, removeu-se a pedra. E quando a pedra se removeu, aleluia, quem é que aparece? As mulheres, elas chegam diante da sepultura do mestre e elas choram, porque ela diz: a pedra que estava ali foi removida. E aí elas perguntaram: o anjo já estava esperando as mulheres chegar, o anjo estava sentado ali e esperando elas já chegarem. Jesus está esperando você chegar para você falar com Ele. Jesus está esperando a tua chegada, porque quando as mulheres chegam até a sepultura do mestre, elas começam a chorar e dizem: quem foi que levou o nosso mestre? Quem é que tirou o corpo dele daqui? Ele estava aqui, mas agora ele não está lá. Mas ele diz assim: ei, por que tu procura entre os mortos a quem está vivo? Por que você procura entre os mortos quem está vivo? Não procura entre os mortos porque você não vai encontrar o mestre. Não procura na sepultura porque ele não está lá. Não procura na espera porque ele não está lá. Ele já ressuscitou, ele está vivo e ele está guardando vocês, mulheres. Volta, corre depressa e traz a boa notícia que Jesus ressuscitou. Olha que coisa linda! Jesus sai, os discípulos agora estão lá na sua casa, e agora vem as mulheres, e o caminho vem eles agora, e eles começam a duvidar. Vem agora Tomé e diz: eu não acredito que ele ressuscitou, mas ele já havia falado que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Agora, por que Jesus esperou mais um dia para ressuscitar Lázaro? Porque 3 dias só ele. 3 dias, só Jesus para fazer milagre. Ele deixou mais um pouquinho. Porque se ele ressuscita no terceiro dia e dizer: é Jesus, ele, Lázaro. Ele vai querer Jesus, eu comparar Lázaro e idolatrar Lázaro. Mas Jesus disse: fica mais um pouquinho aí, meu amigo. Espera mais um pouquinho aí, porque eu vou te tirar dessa sepultura. Espera mais um pouquinho, porque quando eu chegar, a tua história vai mudar. Quando eu chegar na cidade, o teu nome vai ser glorificado. Quando eu chegar nessa cidade, o teu nome será proclamado. Quando eu chegar na cidade, o teu nome será falado em todos os lugares. Porque quando eu chegar, meu amigo, você vai ver que você vai sair de dentro dessa sepultura e o teu nome é que vai ser glorificado nessa terra. Para conquistar um amigo, para salvar um amigo, Jesus ele vai longe andar. Para salvar você, ele enfrenta caminhadas. Para te ajudar, ele enfrenta ventania. Mas como? Pedro.
Quando Jesus se aproxima no meio do mar andando, os seus discípulos estavam atemorizados e com medo. As ondas estavam para lá e para cá. Os seus barcos já estavam indo a pique e afundar. Mas de repente, agora sobre o vento, uma grande tempestade, vem Jesus passeando sobre as águas. Mas quando ele vem, todos gritam: é um fantasma. Vamos correr porque é um fantasma. Correr para onde? Para dentro da água? Afundar? Não tem como. Vamos ficar dentro do barco. Mas um audacioso, um corajoso disse: se é o Senhor que está vindo sobre as águas, deixa eu ir até você. Mestre, me permita eu andar sobre as águas. E quando Pedro disse isso, Jesus disse: venha, porque você vai experimentar como é andar sobre as águas. Você vai experimentar a verdadeira fé, que é andar e flutuar sobre as águas como eu estou andando. Mas quando Pedro vem andando sobre as águas, ele fica com medo, porque quando ele anda, vem vento, assopra para lá e para cá, as ondas começam a balançar. É muito fácil, querido, muitas das vezes a nossa coragem, a gente anda sobre as águas, mas no meio das águas que você está andando, vem um vento, a tempestade, e você acha que você vai afundar, você acha que você vai perecer, mas diante daquele vento e daquela água, existe um mestre te conduzindo. Diante da tempestade, Jesus está com você te ajudando. Pedro, ele não entendia que no meio de uma tempestade, Jesus já estava conduzindo ele para levantar e dizer: filho, você poderia ir mais longe ainda, andar sobre as águas, porque se eu estou passeando por ela, você poderia me dar a mão e andar comigo sobre as águas e passear e entender porque que eu estou andando sobre ela, porque eu vim para ajudar amigos meus. Jesus, ele veio para salvar os seus amigos que estavam na pique. Você dá sua vida para salvar amigo? Só ele. Ninguém faz isso. Enfrentar a água, enfrentar a tempestade, enfrentar uma revolta para conduzir o seu discípulo até a terra firme? Só ele. Só ele. Só ele. Quer ver a segunda? Vem agora de novo. Jesus, ele diz assim: estão todos no barco. E dentro deste barco agora está o discípulo também. E de repente agora, Jesus, ele está cansado. Ele começa agora a cochilar, está lá em Mateus, começa a cochilar, deita na polpa do seu barco. E na polpa do barco que ele deita, o sono vem. Mas quando o sono vem, começa o vento vir. Foi Jesus dormir só um pouquinho e o vento começou a balançar. Foi Jesus descansar e começou a tempestade vir. Foi Jesus somente cochilar e começou uma revolta a acontecer. Só foi esse minutinho que ele cochila. Mas no meio do seu cochilo, vem o vento, vem a tempestade. Começam as ondas agora, as águas entram no barco. E os discípulos agora ficaram preocupados e atemorizados, dizendo: e agora? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos perecer no meio dessas águas, porque não tem saída. Mas se eles confiassem mais um pouquinho no mestre e deixassem o mestre conduzir o leme, eles não iam perecer. Porque se Jesus mandou eles entrar no barco, não era para eles perecer, é para eles confiar e deixar que ele estava conduzindo o seu barco. Aleluia! Muitas das vezes você precisa deleitar no barco com Jesus, porque se eu estivesse no barco com Jesus, eu ia dizer: Senhor, eu
pequenininha, era uma fé grande. Eles estavam sendo provados na sua fé. Eles estavam sendo pesquisados na fé que eles tinham. Porque se eles tivessem uma fé tão grande, mas tão grande, eles poderiam estar movendo e até pensar sem precisar acordar o mestre. Tem momento na sua vida que você não precisa ficar chamando o mestre toda hora, porque ele deixou sobre mim, sobre você, fé, coragem, capacidade e ação. Você não precisa toda hora que o problema vem ficar, Senhor, por favor, me ajuda, eu vou perecer. Você tem autoridade para você dizer, ei, olha, eu te repreendo em nome de Jesus. Ei, eu não aceito esse mal. Você tem a fé no seu coração, porque ele deixou a semente sobre mim, sobre você. Ele estava dizendo para o seu discípulo, não precisa me acordar sempre, não precisa me chamar toda hora, porque você só me chama para algo sobrenatural, algo impossível, algo que não tem jeito para você. Só me chama para isso. Sabe para que você tem que chamar o mestre? Quando você estiver no pior aperto, como pastora, quando alguém estiver na beira da morte e não tiver solução para nada, quando os médicos não conseguirem fazer mais nada, aí você diz, Jesus, não tem mais jeito, vem Senhor, entra aqui agora, porque a situação agora é com o Senhor. O impossível é contigo, porque o possível já vez que foi orar, foi acabar. Agora o impossível, o Senhor é mestre em fazer o impossível. Você só sabe chamar o mestre por qualquer coisinha. Ah, Senhor, eu estou com o coração magoado. Ah, Jesus, você incomoda o mestre todo dia, toda hora, e não tem a experiência, a sabedoria, que o nome dele é sobrenatural, o nome dele é elegante, o nome dele é Rafa, Xerê, Deus de toda providência. O nome dele é para ser chamado nas causas impossíveis da sua vida, naquilo que você precisa. Pastora, mas como? Quando você olhar o teu problema que não tem mais jeito, como a mulher com fluxo de sangue, ela olhou, mas primeiro ela foi ao médico, ela fez um tratamento, ela procurou a medicina, mas não tinha mais jeito para ela. Aí sim, ela foi até Jesus. É aí que você tem que despertar ele. É quando não tem mais jeito, quando a situação está precária, quando a situação está totalmente terrível. É aí que aquela mulher entendeu que o problema dela não era mais os médicos. O problema dela era tocar na ordem de Jesus. O impossível ela fez. Quer ver outra? O impossível, o servo de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus está passando no meio da multidão, e todo mundo está dizendo, para de despertar o mestre, para de incomodar. É aí que você tem que entender que você tem que incomodar mais ainda, porque você precisava de um milagre grande. A cegueira, ninguém poderia curar para você, só ele tinha autoridade de poder curar a cegueira. E quando o Senhor está gritando mais um pouco, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E os discípulos estão diante também, não escutaram. E a multidão apertava. Mas alguém disse assim, cala a boca, fica quieto, não incomode mais o mestre. Quantas pessoas já disseram para você não incomodar mais o mestre com a situação que você está? Quantas pessoas dizem que para você não tem mais jeito a situação que você está enfrentando? Mas é aí que aquele homem faz algo sobrenatural. Ele grita mais alto. Jesus, filho de Davi, ei, Jesus, eu estou aqui. Mestre, ei, Jesus, eu estou aqui. Jesus, ô Jesus, olha aqui. Jesus, filho de Davi, olha aqui. Aí Jesus olha e vira e diz, ei, o que é que tu queres? Ah, Senhor, eu quero o impossível sobrenatural, eu quero enxergar. Aleluia! Jesus disse assim, então veja. Glória a Deus! Assim que você tem que incomodar o mestre, é 24 horas na causa impossível da sua vida, naquilo que você precisa, o sobrenatural, para que ele se manifeste sobre mim e sobre você. Foi aí que Lázaro já estava morto, mas duas mulheres de ação, Marta e Maria, ainda acreditavam que Jesus poderia fazer milagre. Quando Jesus ele vai agora, uma delas disse, sei que para ti nada é impossível. Aleluia! Eita! Oh, aleluia, poder dizer isso para o mestre? Sei, Senhor, que para ti nada é impossível. É quem anda com ele que acredita nele, é quem conversa com ele, é quem come na mesa com ele, é quem anda para lá e para cá com ele, que tem intimidade. Quem tem intimidade
fazer para ti é cafezinho pequeno. Se eu pode fazer agora o impossível, porque eu vou só olhar e vou glorificar o teu nome. Aquelas mulheres estavam dizendo para ele: o impossível, mestre, é contigo. Orar é comigo, mas ressuscitar é com o Senhor. Interceder eu já fiz. O milagre é o Senhor. Tirar a pedra eu não tenho como, mas se o Senhor quiser, eu chamo mais alguém para tirar a pedra. Tirar a pedra você não vai conseguir sozinho, porque a pedra é grande. Você precisa de ajuda e intercessores, pessoas de oração para te ajudar a tirar a pedra que te comove, a pedra que te atrapalha, a pedra que te impede de orar, a pedra que te impede de adorar, a pedra que te impede de louvar a Ele, a pedra que te impede de caminhar, a pedra que te impede de estudar a palavra, a pedra que te impede de dizer para Ele que você ama. A pedra tem que ser removida. A pedra, muitas das vezes, que está sobre a tua vida, que precisa ser tirada. A pedra na tua casa, a pedra no teu casamento, a pedra que está sobre ti, precisa ser tirada. Mas é necessário que você ajude a tirar a pedra, porque a pessoa sozinha não vai tirar a pedra para você. Você precisa de mais alguém. Quem? Você precisa convocar mulheres e homens de oração para te ajudar. Você precisa de ajuda. E essa ajuda só quem pode fazer por você são quem ora, quem está diante do mestre e quem tem intimidade com ele. Qualquer pessoa não tem como orar. Sabia que se a pessoa que não tem intimidade com ele orar, não tem como o mestre ouvir, porque ele vai dizer: eu não te conheço, porque você não me convida para comer na sua mesa, você não me convida para entrar na sua casa, você não me convida para cear contigo, você não me convida para passear com você. A única pessoa que me convidou para entrar na casa dele foi Lázaro, e preparou um grande jantar para mim e todo mundo comeu. Você precisa convidar ele na sua casa, você precisa convidar ele no seu banquete, porque quando você convida o mestre, espera só mais um pouquinho, porque quem alimenta o mestre espera lá atrás, porque vem mais para você. Quem dá comida para o mestre espera mais um pouquinho, e vem vitória para a sua vida, porque Lázaro, ele fez o impossível para Jesus, e no impossível ele obteve milagre na sua vida. Quem faz alguma coisa para Jesus obtém milagre. Jesus não deixa passar ali com aquilo que você fez. Jesus não esquece daquilo que você jamais fez. Você pensa que Jesus esqueceu de Lázaro, de Marta e Maria? Ele se lembrou que elas receberam ele num jantar especial. Elas foram fazer um banquete para eles. Elas prepararam uma grande mesa. Elas receberam. E outra, Maria, lavou os pés do mestre e enxugou com os cabelos. Eita, como eu queria estar naquele lugar e ver os pés do mestre ser lavados e enxugados com os cabelos. Quer chamar a atenção do mestre? Enxuga os pés dele com seus cabelos. Mas como, pastora? Chame a atenção dele nos pés. Senhor, não tem toalha, mas eu vou me derramar com as lágrimas nos seus pés. Eu vou chorar e vou lavar os seus pés com as minhas lágrimas. Sabe o que é isso? É a tua petição diante do mestre. É você chegar diante dele e derramar as tuas lágrimas e chorar, 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 chorar nos pés de quem pode te ajudar, derramando, derramando, derramando. E de repente, quando você vê que os pés de Jesus estão totalmente molhados, você pega e seca com os cabelos e diz: Pai, me perdoe pelas lágrimas, eu estou secando com meus cabelos, porque agora, Senhor, eu sei que a minha petição já foi ouvida por ti. E quando ela se levanta, todo mundo olha para a cara dele e diz: se ele
você. Você só pode dar o que está dentro de você. Ela era uma prostituta? Era, mas ela deu o de melhor para Jesus. Deu o melhor perfume. Quer chamar a atenção dele? Ofereça o de melhor para ele nessa noite. E quando Lázaro está ainda ali na sepultura, a pedra é removida. E quando a pedra é removida, logo depois, começa agora todo mundo a dizer: está cheirando mal, está com mau cheiro, o cheiro está inalando. Quantas pessoas já olharam para você e disseram: ih, dela não sai mais nada porque já cheira mal, dele não sai mais nada porque cheira mal. Aprenda uma coisa com a pastora: não se preocupe com quem olha para você com desdém, não se preocupe com quem fala de você, porque em todas as pregações que eu prego eu sempre digo: fale mal, mas fale, porque quanto mais fale mal de você, você sobe, você cresce, você prospera. Aponte, você sempre vai encontrar alguém que te aponte, você sempre vai encontrar alguém que te inveja, alguém que quer ser você, alguém que quer o teu lugar. Mas aprenda nessa noite: enquanto essa pessoa está querendo aquilo que você tem, é porque ela te inveja naquilo que você tem capacidade, porque ele e ela sabem que você tem grande capacidade e grande coragem para fazer.